Só um segundo, tá começando a gravar aqui. Pessoal, então nós vamos começar a nossa disciplina hoje falando, né, sobre alguns aspectos gerais da fertilidade do solo e nutrição de plantas. Lembrando, né, que além dessa aula, nós disponibilizamos também lá no Moodle essa apresentação, né, que vocês podem consultar depois, vai ter lá a aula gravada também. E além disso, nós vamos trabalhar nesse semestre, pessoal, com um Manual Internacional de Fertilidade do Solo, o IPNI. É um material muito bom, bastante didático, tem muita figura, as explicações são ótimas. Então, né, para toda aula que a gente tiver, na verdade, para todo tópico, eu vou fazer lá uma sugestão de leitura. Então, não deixem de ler, pessoal, não deixem de ler. Só com isso aqui, né, fica difícil de vocês entenderem os conceitos que a gente precisa absorver aqui nessa disciplina, que são muitos, tá? Então, quando vocês tiverem acesso à sala lá no Moodle, vocês vão ver que tem a aula, tem a apresentação e sempre tem uma leitura, tá? Sempre tem uma leitura. Em alguns casos, a leitura é até um pouco maior do que vocês estão acostumados, né? Vocês estão meio mal acostumados. E a gente vai precisar trabalhar um pouco mais nessa disciplina, ela é bem importante, né? Vocês estão melhores habituados também ao EAD, então vai dar para a gente trabalhar um pouco mais, tá bom? Então fiquem atentos. Nós estamos também com módulos maiores, né? O nosso módulo é de 14 horas, então nós vamos trabalhar 14 horas no mínimo na disciplina, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Então, para a gente começar, pessoal, a gente começar essa nossa disciplina, né, onde a gente vai ver tanta coisa, muito do que a gente vai ver gira em torno ou está incluído aqui nessa figura, pessoal. Onde nós temos aqui, né, que as plantas absorvem os nutrientes essenciais disponíveis no solo. Então, nós vamos ver, né, primeiramente, o que é um nutriente essencial e por que eles são importantes, como que funciona, né, como que é essa dinâmica de absorção, o que determina que o nutriente esteja disponível ou não no solo. Nós vamos falar sobre isso tudo, tá? Conforme vocês estão vendo aqui nessa imagem, nós temos uma partícula negativamente carregada, que é uma argila. Na superfície dessa argila, nós temos alguns elementos, né? Potássio, cálcio, magnésio e o próprio hidrogênio, tá bom? Falando um pouco sobre esses fenômenos que estão acontecendo no solo, como eles interagem para que a planta consiga, né, absorver os seus nutrientes, tá bom? Então nós vamos resgatar alguns conceitos de física, alguns conceitos de gênese, diversos conceitos de química geral, de química analítica, tá bom? Vocês vão poder, né? Vocês vão poder, muito do que vocês vão ver aqui, vocês vão associar a fisiologia vegetal, que é uma disciplina que vocês têm também esse semestre, a microbiologia, tá bom? Então vai ser uma trajetória bem interessante para a gente nesse semestre. A fertilidade do solo, né? A fertilidade do solo, dentre as disciplinas que nós vimos até então, é a que tem uma aplicabilidade prática mais clara para a gente, né?
quando a gente começou a ter as disciplinas de solo, lá na Gênesis, né, há muito tempo atrás, tinha gente que quando via lá solo no nome da disciplina, já achava que ia falar de adubação, de nutrientes, não é bem assim, né, nós vamos falar disso aqui agora, né, na fertilidade, que é justamente essa ciência que trata da nutrição das plantas cultivadas no sistema solo-planta. Então, nós vamos falar muita coisa de solo e também muita coisa da planta, tá bom? Esse mês vocês têm, né, conforme nós colocamos, vocês têm fisiologia. E nós vamos, né, tratar aqui de alguns conceitos relacionados à fisiologia da planta. E também nessa disciplina nós vamos falar, né, sobre essa inter-relação dos fatores que afetam a disponibilidade de um nutriente. Tá? Por quê, pessoal? Nós vamos ver daqui a pouco o seguinte: muitas vezes, e isso é bastante frequente em solos altamente intemperizados, o nutriente ele está presente, mas ele não está disponível para a planta. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai discutir também bastante. E quando a gente fala em solo fértil, né? O que é um solo fértil? Ou o que é fertilidade? Olha lá, é a capacidade do solo de fornecer nutriente às plantas. Ou seja, né? Sempre, pessoal, sempre vocês precisam estar atentos a essa questão da disponibilidade. Porque quando eu pergunto para você o que é um solo fértil, intuitivamente você vai me responder que é um solo rico em nutrientes, mas não é, tá? Não é. Ele pode ser rico em nutrientes e esses nutrientes estarem indisponíveis para a planta, tá bom? Então, sempre a questão da fertilidade está relacionada à disponibilidade e não apenas à quantidade de nutrientes. Tá bom? E aqui só para a gente falar um pouco mais disso, pessoal, e a gente precisa ficar atento, porque fertilidade também, apesar de ser algo determinante para a produtividade, ela não é um fator isolado, tá bom? A gente vai trabalhar bastante aqui, né, para fornecer para a planta os nutrientes que ela precisa, na forma adequada, na quantidade adequada e no momento adequado, só que a nossa produtividade, ela depende de outros fatores também. Tá bom? Então, não é apenas a fertilidade do solo. Você vai depender, né, do potencial da planta, de questões climáticas, do manejo, que aí já entra praga e doença, tá bom? Então, a produtividade, ela é função de diversos fatores. Então, por isso, né, que nem sempre um solo que é fértil, ele vai ser produtivo, tá? Porque a produtividade, ela é função de diferentes fatores, tá? Então, sempre vocês precisam estar atentos também a essa distinção entre fertilidade e produtividade, beleza? Muitas vezes o nutriente está lá presente para a planta, né? E nós vamos ver já desde hoje que para a planta absorver o nutriente, ela precisa de água. Ela precisa de água. Então, não adianta ele estar presente, estar disponível, se não tem água no solo. Tá bom? Então, são vários fatores aí interagindo para que você tenha uma lavoura produtiva. E, todo solo produtivo deve ter uma boa fertilidade, mas nem todo solo fértil é produtivo, por causa desses fatores que a gente acabou de colocar, tá bom?
Existem, né, diferentes tipos de fertilidade do solo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tem uma fertilidade, né, que é a fertilidade natural, que é aquela relacionada, né, a características ali que são intrínsecas daquele solo, né, que estão relacionadas à rocha que deu origem àquele solo, uma coisa lá da Gênese, né. Existem solos que são naturalmente férteis. Você tem lá uma quantidade grande de minerais primários, de minerais ricos em elementos aí essenciais para a nutrição. E esses são solos naturalmente férteis. Quando você pega um xernossolo, por exemplo, né, é um solo lá que um dos atributos diagnósticos dessa classe de solo é ter uma alta saturação por bases, é ser eutrófico, ou seja, é um solo de fertilidade natural, né? É um solo naturalmente fértil. E aí nós temos vários outros exemplos, né? Aqui no Brasil nem tanto, com exceção, né, dos xenossolos e de alguns mitossolos também no sul do país. Mas quando a gente pega, né, nós temos grandes áreas aí no mundo de solos de altíssima fertilidade natural, né, que se originaram de material aí vulcânico, né, de cinzas vulcânicas, que são solos, então, de alta fertilidade natural e que as intervenções que você precisa fazer, né, a nível de correção e adubação são pequenas, tá bom? São pequenas. E tem um conceito também, né, que a fertilidade atual do seu solo, né, que é como ele é um diagnóstico, né, da fertilidade atual do seu solo, como ele está, né, naquele momento, e isso é algo que você obtém através da sua análise de solo, que nós vamos falar um pouco mais, e que, inclusive, a atividade desse tópico, conseguir uma análise de solo, né, e postar lá no Moodle, a análise de solo te dá um diagnóstico disso, da fertilidade atual do seu solo. E nós temos algo que é a fertilidade potencial. Essa fertilidade potencial, pessoal, conforme o nome sugere, ela vai te dar uma ideia de até onde o seu solo pode chegar com as intervenções, né, com adubação, com bom manejo, com cobertura de solo, tá bom? Porque existem alguns solos, né, na verdade, todo solo, ele tem ali uma fertilidade potencial ou um potencial máximo, tá bom? E depois que passar disso, não adianta você fazer muita coisa, intervir muito, tá bom? Essa é a fertilidade potencial. Os solos arenosos, por exemplo, né? Eles têm a fertilidade potencial menor, e a gente vai ver o porquê. Então, não adianta você aplicar altas doses de adubo, tudo sem parcelamento, né? Nós vamos falar sobre isso em manejo da adubação, tá bom? E aí a gente começou a falar, né, de nutrientes ou elementos essenciais. Quando você, pessoal, se você tira um tecido da planta e analisa, você vai ver que tem a presença lá, né, de dezenas de elementos químicos, dezenas. A planta, né, ela absorve os seus nutrientes do solo, só que ela não é seletiva quanto a isso. Quem dera se fosse. Na verdade, né, muitas vezes ela absorve elementos que inclusive são tóxicos para ela. A exemplo do alumínio. Então, quando você analisa um tecido de uma planta, vai ter lá quase a tabela periódica inteira, pessoal. Quase a tabela periódica inteira. Mas isso não quer dizer, né, a presença do elemento no tecido não quer dizer
que aquele elemento, né, ele é um nutriente ou ele é essencial para o desenvolvimento da planta, tá? Conforme eu coloquei, né, a planta ela não seleciona, ela vai absorvendo o que está na solução do solo. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, ela está absorvendo coisa que ela nem precisa. Então, essa simples presença do elemento no tecido, ela não quer dizer muita coisa sobre a essencialidade, tá? Como que a gente define? Então, o elemento, ele é essencial para a nutrição da planta, que ele é essencial para o desenvolvimento da planta. Olha lá, a simples presença de um elemento no tecido não caracteriza a sua essencialidade. Para eu chamar, pessoal, um elemento de essencial, eu vou precisar observar aí os três critérios de essencialidade, né? Eles aí bastante antigos já. Olha lá, o elemento deve participar de algum composto ou de alguma reação metabólica vital na planta. Vocês vão começar a fisiologia agora, né? Vocês vão estudar uma série de processos, de reações, de transformações que acontecem na planta e que dependem diretamente de algum elemento, sabe? Esse elemento pode ser um cofator enzimático, ele pode atuar carreando algum composto, ele pode controlar a abertura estomática, ou seja, o elemento, ele participa, né, de algum composto ou reação metabólica que é vital para a planta. Esse é o primeiro critério. O segundo é que ele tem uma função específica, tá? Ele é insubstituível. Na química, né, vocês observaram que tem alguns elementos que eles são, quando se analisa massa molecular, raio hidratado, eles são relativamente semelhantes, tá? Alguns elementos são relativamente semelhantes. Só que ainda assim, mesmo para esses elementos, pessoal, a planta ela não aceita substituição, tá bom? Então, quando eu falo que um elemento ele é essencial ao desenvolvimento da planta, ele não pode ser substituído por outro, tá bom? Ele não pode ser substituído por outro. Exemplo, o fósforo quimicamente apresenta similaridades com o silício. Na nutrição da planta, fósforo não pode ser substituído por silício, tá bom? Existem, pessoal, existem alguns esforços, né? Já, na verdade, há algum tempo já nós temos pesquisas que estudam a substituição do potássio, tá? Potássio, que é um elemento essencial para o desenvolvimento da planta. Existem alguns estudos que tratam da substituição do potássio pelo sódio, né? Porque o potássio a gente importa mais de 90%, é caríssimo o potássio, a planta utiliza muito. Existem alguns experimentos, né? Existe esse esforço da pesquisa para tentar substituir, mesmo que parcialmente, o potássio por sódio, tá? Mas isso é algo incipiente e a regra é: todo nutriente tem função específica e é insubstituível. Por fim, olha lá, o elemento deve ter efeito direto na vida das plantas. Por que, pessoal, esse terceiro critério deve ser respeitado? Porque alguns elementos, né, e nós vamos ter uma aula sobre isso, nós chamamos de elementos benéficos, né, benéficos. Eles favorecem o desenvolvimento da planta, mas de forma indireta, tá bom? O silício é um deles. Nós vamos falar bastante sobre isso. Então, para ser essencial, o efeito tem que ser direto no desenvolvimento. Não pode ser um elemento que, por exemplo,
favoreça a atividade microbiana ou outra coisa. Não, tem que ser um efeito direto, tá? Participar de algum composto, de alguma reação metabólica vital na planta, tá? Ou diretamente relacionado ao desenvolvimento da planta. Beleza? Então, para eu falar que um nutriente ele é essencial, eu preciso observar esses três critérios. Analisou a planta, você vai encontrar a tabela periódica quase inteira, mas não quer dizer que ela precise daqueles elementos que estão ali. Beleza? E aqui, só para a gente ter uma. Só para dar um exemplo, essa é a molécula de clorofila. Vocês vão ver isso aí bastante na fisiologia. E aí você tem, né, um átomo central ali de magnésio e alguns átomos ali de nitrogênio no centro da molécula de clorofila. O que isso já permite a gente inferir? Sem magnésio e sem nitrogênio, você não tem fotossíntese. Se você não tem fotossíntese, né, que é a reação metabólica aí vital para o desenvolvimento da planta, ela vai morrer, ela vai começar a amarecer, né, que inclusive é o sintoma de deficiência desses dois nutrientes, e vai morrer posteriormente, tá bom? Só para dar um exemplo aí, né, são dois elementos que são parte, né, de uma molécula que realiza uma reação metabólica vital na planta, beleza? E aí nós dividimos, né, os elementos essenciais em macro e micronutrientes. Essa divisão em macro e micronutrientes, essa terminologia, ela é em decorrência da quantidade que a planta precisa para se desenvolver. No caso dos macronutrientes, a planta precisa de uma quantidade maior, enquanto que para os micros, ela precisa de uma quantidade menor. Não existe aqui, pessoal, nenhuma relação de importância ou de relevância, tá? A planta, muitas vezes, você vai precisar fornecer 200 quilos de N por hectare, tá? Você vai precisar fornecer para sua planta 200 quilos de nitrogênio por hectare. Só que se você não fornecer os 20 gramas de níquel por hectare que ela precisa, ela vai morrer do mesmo jeito. Você vai ter quebra de produtividade, você vai ter sintomas de deficiência, e a sua planta, né, dependendo do nível de deficiência, ela pode até morrer, tá bom? Então, essa questão de macro e micro não está relacionada à relevância. Todos são igualmente importantes, porém exigidos em quantidades diferentes, tá bom? E nós temos aí, ó, os elementos essenciais orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente nem vai falar disso, porque a planta obtém esses elementos, né, através da fotossíntese ou absorvendo a água, né? Então a gente não vai falar disso, não. Tá bom? Vamos focar aqui nos macro e nos micronutrientes. Observem, né? 95% da matéria seca de uma planta, você pega uma planta seca e pesa, 95% da planta é carbono, oxigênio e hidrogênio, que ela obtém via fotossíntese, via absorção da água. Os demais 5%, né, que vão ser esses elementos que nós vamos estar falando aqui bastante na nossa disciplina. E mesmo sendo, né, muitas vezes, pessoal, um percentual aqui quase que imperceptível da matéria seca, sem o molibdênio, a planta ela não desempenha alguma reação ou função metabólica específica e ela vai ter problemas, vai produzir pouco, vai apresentar sintomas de deficiência, tá bom? Então, mesmo, né,
que presente em baixíssimas quantidades todo elemento essencial é importante, tá? E esse é um dos erros que a gente comete na adubação. Você fornece tudo e esquece do zinco. Você fornece tudo e esquece do zinco. O zinco, isoladamente, vai conseguir comprometer toda a sua produtividade. Tá bom? Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Aí aqui, pessoal, só para exemplo, nós temos algumas funções dos elementos da planta. Nós vamos ter uma aula só sobre nitrogênio, uma aula só sobre potássio, uma aula só sobre fósforo, e aí a gente vai se aprofundar bastante nisso. Isso é só um exemplo aqui. Aí nós temos lá o nitrogênio, né, que é um importante constituinte de aminoácidos. Para você ter uma planta rica em proteínas, né, você precisa de bastante nitrogênio. O fósforo, que ele é um dos componentes da molécula de ATP, ADP e também do DNA. Nós temos o potássio, né, que é bastante importante no controle estomático e na eficiência de uso da água pela planta, ou seja, aqui para a gente o potássio tem importância muito grande. Nós temos o enxofre, né, que está presente aí em alguns aminoácidos, como a cisteína e a metionina. Nós temos o cálcio, muito importante para a parede celular, tá? Para a estabilidade da parede celular da planta. Nós temos o magnésio, que conforme nós vimos, né, ele é um elemento central na molécula de clorofila. Temos o ferro, né, que também atua no ciclo fotossintético, vocês vão, novamente, né, vão ver bastante sobre isso aí na fisiologia. Aqui o manganês, que é um cofator enzimático, que também atua na evolução fotossintética, principalmente do oxigênio. Nós temos o cobre, é muito importante para a lignificação e a rigidez da parede celular das plantas, tá bom? Então, se você tem planta com problema de tombamento, por exemplo, uma das hipóteses é deficiência em cobre, e é difícil demais corrigir isso depois. A gente tem o zinco, né, que atua principalmente na síntese de proteínas, o boro, muito importante no metabolismo de carboidratos, né, por exemplo, se você trabalha com fruticultura, se você precisa de um fruto mais doce, você tem que redobrar a atenção na nutrição da planta com boro. Nós temos o molibdênio, é muito importante, principalmente para plantas leguminosas que realizam a fixação biológica de nitrogênio. É por isso que o pessoal, né, no momento da inoculação das sementes de soja, eles fornecem também molibdênio para a planta. Nós temos ali o cloro, que também atua na evolução fotossintética. O níquel, ele é um nutriente muito importante no metabolismo do nitrogênio, tá? E esse tipo, nós vamos falar bastante sobre isso, mas esse tipo de interação é bastante interessante, porque muitas vezes a sua planta apresenta sintomas de deficiência em nitrogênio, só que o que está faltando para ela é níquel, é níquel. Então, a gente vai explorar bastante esse tipo de interação e que é o diferencial aí no bom manejo da fertilidade do solo. Como que a gente avalia, pessoal? Como que a gente avalia? Muita atenção nisso, para vocês entenderem a análise de solo que vocês devem buscar como atividade desse tópico. Nós avaliamos a disponibilidade do solo, a disponibilidade de nutrientes no solo lá no laboratório, tá?
lá no laboratório. E o que é um nutriente disponível, pessoal? Olha lá. É a parte do nutriente que se encontra na solução do solo, mais a parte que se encontra na fase sólida, em condições, né, de transferência ou em condições de equilíbrio com a fase líquida, tá bom? Então, esse é o nutriente que eu chamo de disponível. No laboratório, pessoal, no laboratório, você determinar a presença de um nutriente no solo é relativamente fácil. Agora, a disponibilidade, que é algo bastante complicado para a gente, e que nós vamos discutir bastante quando a gente estiver falando de fósforo, por exemplo, tá bom? Porque muitas vezes o resultado que eu tenho é de presença, não é de disponibilidade. Então, se eu for levar, né, se eu for interpretar a minha análise de solo sem considerar esse tipo de coisa, eu vou recomendar um adubo de forma equivocada, tá bom? Então, a gente quantifica os nutrientes, né, operacionalmente, lá no laboratório usando extratores químicos, né? Mas o que seria bastante realista, mas que a gente não consegue fazer isso a nível de campo, é ver o quanto de nutriente que a planta absorveu, né? Porque se a planta absorveu, nós temos certeza da disponibilidade desse elemento, tá bom? Isso aqui é só para chamar a atenção de vocês a isso, tá? Novamente, presença versus disponibilidade. Todo nutriente presente é disponível? Não, não é. Não é, tá? Não é. Tenham isso em mente. E nós vamos discutir bastante, tá? Nós vamos discutir bastante para o fósforo, para os micronutrientes também, que alguns deles sofrem reações e interagem com a superfície das argilas de forma muito forte e se tornam disponíveis para a planta. Nós temos outros elementos que podem ser complexados pela matéria orgânica e também se tornarem disponíveis, tá bom? E agora, para fechar, né? Na verdade, eu acho que tem mais coisa. Mas vamos falar sobre a lei da restituição, pessoal. Vamos falar agora sobre as leis da fertilidade do solo, tá? São leis antigas, mas que se a gente não observar essas leis, a gente vai ter problema de baixa produtividade, de degradação do solo, tá bom? Então, é imprescindível observarmos, né, essas leis. A primeira delas, e que impulsionou, né, o advento aí da adubação, da fertilização do solo, foi a lei da restituição, pessoal. Foi a lei da restituição. Conforme o nome já diz, pessoal, a lei da restituição, ela fala o seguinte, ó, se a planta extraiu nutriente, né, e se você no momento da colheita levou esse nutriente para fora da sua área, você precisa restituir o solo, tá bom? O solo, ele não é uma fonte infinita de nutrientes. Então, se você extraiu, né, se a planta absorveu e você colheu a planta depois, levando aquele nutriente embora, você precisa restituir, tá? Você precisa restituir. Então, a fertilidade de um solo só poderá ser conservada quando são restituídas as quantidades dos nutrientes removidas pelas colheitas, tá? Uma imprescindível, imprescindível. Foi muito boa, pessoal, essa lei, né? Principalmente na época que ela foi enunciada, porque isso aí impulsionou, né, essa preocupação que nós temos com a adubação, com a fertilidade do solo. Só que o inconveniente dessa lei é que existem outras formas de perda de nutrientes além das colheitas.
Tem outras coisas, né? Existem outros processos que removem, que tiram nutrientes da sua área. Não é apenas a colheita. Pode ser erosão, né? Você pode ter nutriente que lixivia, você pode ter nutriente que evapora, tá? Então, não é apenas a colheita, mas ainda assim, né? Ainda assim, restituir o que é tirado da colheita é imprescindível. Aqui nós temos, pessoal, é um trabalho onde o pessoal mediu, né, a quantidade de nutrientes que vai embora no momento que você colhe a cana, tá? No momento que você leva o como da cana embora, tá bom? Você colhe, coloca lá no caminhão e leva para a usina. Observe o seguinte, pessoal, só no momento da colheita, né, você extrai 96 quilos de potássio por hectare. Vou pegar o exemplo do potássio aqui, que é o nutriente mais extraído no colmo da cana-de-açúcar. Imaginem, pessoal, você está tirando quase 100 quilos de potássio por hectare. Se você não restituir o seu solo, se você não colocar pelo menos esses 100 quilos de potássio lá de volta, é natural que você vai exaurir a sua área de produção. Você vai começar a ter problema com potássio. O solo, né, novamente, não existe extrativismo com o solo, tá bom? Não existe extrativismo com o solo. Se você não repor os nutrientes que foram extraídos, eles vão acabar, tá bom? E aí você vai degradar o seu solo e não vai conseguir produzir mais. Essa lei é bastante antiga, de né, sei lá, 1800 alguma coisa. E um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, na pecuária brasileira, é que o pessoal não respeita a lei da restituição. Então, o que acontece? O capim, né, absorve aquele tanto lá de nutriente, o animal come. Quando o animal come, né, uma parte pequena volta para o solo, lá na forma das fezes, só que no momento que esse animal ele é abatido, né, você está levando ali junto com o animal uma quantidade de nutrientes muito grande. Imagine a quantidade de cálcio, de potássio, de fósforo, de magnésio, que está indo junto com a carcaça do seu animal. Então, se você não restituir esses nutrientes que foram extraídos, né, primeiro pela planta, que foi consumida pelo animal, e agora estão indo embora, né, junto com a carcaça, naturalmente você vai degradar o seu solo. E é o que acontece nas pastagens brasileiras. Hoje a gente tem mais de 200 milhões de pastagens, 200 milhões de hectares de pastagens degradadas, justamente por não restituir os nutrientes que são extraídos no momento da colheita da pecuária, né? Que seria lá o abate dos animais. E isso é um problema gravíssimo. E por não respeitar uma lei de 1800. O pecuarista acha que o solo é uma fonte inesgotável de nutrientes, que ele não precisa adubar, que ele não precisa fazer calagem, que ele não precisa fazer nada, né? Que, sei lá, por providência divina, a pastagem dele vai se manter produtiva por 20 anos, 30 anos, e isso não acontece, né? Isso não acontece. Nós temos outra lei muito importante também, que é a lei do mínimo. A lei do mínimo. Pessoal, essa lei do mínimo, ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de macro, de micronutriente, de nutriente que você precisa de 300 quilos por hectare e de outros que você precisa de 30 gramas por hectare, tá bom? O que a lei do mínimo fala? Talvez a lei mais famosa da fertilidade. As produções das culturas são limitadas pelo fator de crescimento que se encontra à disposição em menor quantidade. O que isso aqui está falando para a gente, pessoal?
Você forneceu todos os nutrientes que a planta precisava, todos. Você forneceu menos do que deveria. Esse menos do que deveria é o que vai determinar a sua produtividade, tá bom? Pessoal, vamos supor o seguinte, vamos continuar falando da cana lá, né? Vamos falar de soja. Vamos supor que para a sua soja produzir 80 sacas por hectare, ela precisa de 50 quilos de fósforo por hectare. Então, para ela produzir os 80, ela precisa de 50 quilos de fósforo. Aí vamos supor que você forneceu todos os outros na quantidade que a planta precisa. Aí no fósforo, o dólar estava alto, você quis dar uma economizada, você fala assim, não, eu vou colocar só 25 quilos de fósforo. Apesar de ter fornecido todos os outros na quantidade correta, a sua planta, que para produzir 80 sacas precisava de 50, ela vai produzir 40 sacas, porque você só forneceu 25 quilos de fósforo, tá bom? Então, o elemento em deficiência é que vai determinar a sua produtividade. Isso é muito importante. Não sejam omissos com nenhum elemento, tá? Com nenhum elemento. Porque não adianta você colocar 200 quilos de potássio na sua área, potássio 95% dele importado, nutriente caríssimo, e esquecer das gramas de molibdênio que você precisa, que vão ser, né, essas gramas de molibdênio que vão determinar o quanto você vai produzir, tá bom? Então, esse barril é uma ilustração clássica da lei do mínimo. Dê uma olhada aí. Por quê, pessoal? Ele deixa bem claro para a gente o que é essa lei do mínimo, né? Então, vai ser no nutriente mais limitante à produção, né, ou que está mais distante do seu nível ideal, vai ser por causa desse nutriente que você vai perder a sua produtividade. Vai ser esse nutriente que vai determinar até onde você consegue chegar. Observem aqui, ó, todos os outros, né, estão aqui num nível ótimo. Aí nós temos aqui o boro, né, que está num nível bem abaixo do que ele deveria. Aí se você corrigir o boro, né, vamos supor que você corrigiu o boro, aí ele sobe, vai ser o magnésio que vai limitar a sua produtividade, tá? Que vai ser o elemento que vai determinar até onde você vai chegar, tá bom? Nós temos o silício aqui, mas o silício, conforme a gente já falou, é elemento benéfico, tá bom? Essa ilustração ajuda muito a gente a entender a lei do mínimo, tá? O elemento, né, em deficiência vai ser o que irá limitar a sua produtividade, tá bom? E aí nós temos aqui uma lei que chama a lei dos acréscimos decrescentes. Essa lei é bastante interessante também. Por quê, pessoal? Quando você vai aumentando a dose de um nutriente, o que essa lei está falando, né? Quando você aumenta a dose aqui de um nutriente, a sua produtividade aumenta. Você vai, então eu vou colocar o máximo possível. Não, você não vai colocar o máximo possível, porque isso não é econômico e principalmente porque quase todo elemento, né, todo elemento, na verdade, ele vai chegar num nível que ele vai atingir ali a toxicidade, vai matar a planta, tá? Ele vai matar a planta. Mas o que a gente observa, pessoal? Quando a gente vai dobrando, né, vai colocando 2 vezes mais o nutriente, a resposta na produtividade, ela não é o dobro, ela não é a mesma, tá? Então, o que a gente vê aqui, ó? Você colocou lá a sua primeira dose, e você teve aquela produtividade 1. Quando você dobra a dose, ó, eu dobrei a dose,
produtividade não aumentou. Aí eu vou colocar 3 vezes a dose. O incremento na produtividade é menor ainda, tá? É menor ainda. É por isso que eles chamam essa lei também de lei dos incrementos decrescentes. Então, o que acontece aqui, pessoal? Chega num ponto que não adianta você ficar aumentando demais a dose, e esse tipo de lei, aqui, esse tipo de estudo, ele é base para recomendação de adubação, para as referências que nós temos para recomendar adubo. O pessoal viu que chega num ponto que não adianta você ficar aumentando, tá bom? Porque a resposta em produtividade, ela é muito pequena, tá? E inviabiliza esse aumento na dose, chegando num ponto que, inclusive, diminui, tá? Diminui a produtividade, por causa de toxicidade e outras coisas, né? Geralmente, o que a gente observa é essa aqui. A gente observa é isso aqui. A produtividade, ela aumenta até certo ponto, só que começa a decrescer, tá? Por efeito tóxico desse nutriente, por desequilíbrios desse nutriente com os demais, tá bom? Então, são leis aí bem interessantes. Vamos ver agora, pessoal, para a gente fechar, né, os movimentos, um pouco sobre o movimento de íons do solo para as raízes. Por quê? O nutriente, pessoal, ele só será absorvido se ele atingir a superfície das raízes das plantas, tá? Então, o nutriente ele só vai ser absorvido se ele atingir a superfície das raízes das plantas. Essa aqui é outra questão básica dentro da fertilidade, que nós vamos falar, né, especificamente quando a gente estiver tratando aí de alguns nutrientes, mas que já é interessante a gente já ir se ambientando a esse conceito, a essa regra. Só será absorvido o nutriente que atingir a superfície das raízes das plantas, tá bom? Como, então, que esse nosso nutriente, né, que está lá na solução do solo, que está em interação lá com os nossos colóides, como que ele vai chegar aqui na superfície da raiz, pessoal? Como que o meu nutriente vai chegar aqui? São 3 processos ou 3 fenômenos, né, que possibilitam que os nutrientes cheguem até a raiz, pessoal. E isso aqui, né, vamos ver isso, nós vamos falar bastante disso, especificamente para cada nutriente, vocês devem ver algo disso também na fisiologia, mas isso é muito importante, entender esses conceitos aqui, é muito importante para você conseguir fazer um bom manejo da adubação. Você não pode só recomendar adubo, né? Você tem que agir de forma estratégica e fazer um bom manejo da adubação. E entender isso aqui é imprescindível, porque muitas vezes você fornece o nutriente numa forma disponível, tem água, mas o nutriente não chega até a raiz. Tá? Então, observe que são vários fatores, pessoal. Daqui uns dias a gente vai começar a falar de cálculo de adubação. Vamos fazer primeiro o cálculo de calagem, já na semana que vem, inclusive, para depois falar de cálculo de adubação. Conforme vocês vão observar, né, como sempre, o cálculo é a parte fácil. A matemática é a parte fácil das coisas, né? Porque se eu usar lá umas tabelinhas, umas 3 regras de 3 para recomendar adubo, qualquer pessoa faz. Agora, entender, né, essa dinâmica de disponibilidade, essa dinâmica do nutriente chegar e ser utilizado pela planta, intervir para que isso ocorra, essa parte é difícil, tá? Essa parte a gente precisa ter bastante atenção. Então, primeiro, pessoal, a primeira forma pela qual o nutriente pode chegar à raiz é a interceptação radicular,
que na verdade ocorre o contrário. A raiz, né, conforme o nome já sugere, a raiz durante o seu crescimento, ela alcança o nutriente, tá? Ela alcança o nutriente. A raiz está crescendo, ela vai durante esse crescimento, ela entra em contato com esses íons aí que podem ser absorvidos, tá bom? Então, a primeira forma é essa. A segunda forma, pessoal, é o fluxo de massa lá. Os nutrientes serão absorvidos, né? Eles são transportados juntos, né, com a solução do solo, que entra pela raiz naquele fluxo transpiracional. Fluxo transpiracional, o que que é isso, professor? Lembrem-se lá da física do solo, né? Que a água, ela sai do solo e chega até a atmosfera porque ela sempre busca, assim como todo corpo, né, na natureza, ela quer ir para um ambiente de menor potencial, tá? Então ela sai do solo e chega até a atmosfera. E esse movimento de sair do solo, né, entrar pela raiz, caule, folha, esse fluxo, né, leva também nutrientes, né? Nós temos lá, no solo nós não temos água pura, tá? No solo nós não temos água pura. Então, essa água que é absorvida pela raiz no fluxo transpiracional, ela carrega nutrientes. E isso é uma forma também do nutriente chegar até a raiz, tá bom? E nós temos um terceiro fenômeno, que é a difusão, né? Que vocês devem ter visto isso aí na química geral, eu acredito, ou na analítica, acho que vocês não fizeram ainda, né? Mas o que que é difusão, pessoal? Movimento de íons de uma região de alta concentração para outra de baixa concentração. Então, o que acontece, pessoal? Vocês têm lá a solução do solo, né? Aí vocês têm um ponto aqui, ó, que a concentração de potássio é alta. Daí, junto à raiz, a concentração de potássio é baixa. O fenômeno da difusão, né, tende a equilibrar essas concentrações. Então, parte do potássio que estava aqui, ele vem para cá, para próximo da raiz, para equilibrar essas concentrações. Beleza? E aí, ao ponto, né, que a raiz vai absorvendo esse potássio, a concentração ali próximo dela vai diminuindo. E daí você mantém um fluxo, né? Vem um pouco de potássio para perto da raiz, a planta absorve, cai a concentração. Aí vem mais um pouquinho para equilibrar. E assim sucessivamente. Essa é a nossa difusão, tá bom? Só para a gente relembrar lá, o fluxo transpiracional das plantas, a água, né? Sempre buscando um estado de menor energia. Então, ela sai aqui do solo, né? Nessa para buscar esse estado de menor energia, ela sai do solo, né? Junto com ela existem vários nutrientes e esses serão absorvidos pela planta, tá bom? Absorvidos pela planta nesse fenômeno que nós chamamos de fluxo de massa. A gente tem aqui a difusão, pessoal, tá? Aqui, ó, a gente inicialmente, né, tinha aqui essas, ah, esses elementos aqui, né, nessa concentração, e a tendência deles é atingirem esse equilíbrio, tá bom? Atingir esse equilíbrio na concentração. E isso favorece, né, que o elemento saia de um ponto e vá para outro. Só que aqui, ó, isso aqui é bastante eficaz, mas em dimensões celulares. Então, a difusão, ao contrário do fluxo de massa, a difusão determina que o nutriente, que o elemento, ele percorra uma distância muito pequena, pessoal. Então, se esse elemento não estiver próximo à raiz, não adianta.
porque ele anda ali milímetros, na verdade, ele percorre, né, via difusão, distâncias menores que milímetros. Aí a gente já pensa, né, onde eu vou aplicar o meu adubo, por que que é importante eu regular bem o meu implemento, né? A gente já tem que usar de um conceito mais complexo para entender a relevância de uma prática simples no campo, tá? Para na hora de manejar a nossa, né, adubação, a gente fazer isso de forma efetiva, tá bom? Porque se eu tenho nutriente que ele se movimenta no solo por difusão, eu vou ter que colocar ele próximo da raiz, tá? Porque eu sei que a difusão é um fenômeno que desloca o elemento em escalas milimétricas ou menos que isso, tá bom? Então, muita atenção também com isso aí. E aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui os meus macronutrientes, e nesse trabalho o pessoal mediu, né, o quanto desses nutrientes chegaram até a raiz por interceptação radicular, que é aquele que a raiz cresce e atinge o nutriente, por fluxo de massa, né, que é aquele fenômeno que o nutriente segue o fluxo transpiracional ali, né? Esse movimento da água de sair de um estado de maior energia para um estado de menor energia, e a difusão, que é um fenômeno químico, né? E que permite que o elemento desloque alguns milímetros apenas, tá bom? Observem o seguinte, pessoal. Quando eu pego aqui o fluxo de massa, eu tenho alguns nutrientes, principalmente aqueles que se encontram em maior concentração na solução do solo, que grande parte deles, né, que boa parte do que vai ser suprimido à planta desse elemento vai ser via fluxo de massa. Então, quando eu tenho elemento, né, que ele está bastante presente na solução do solo, no que a solução do solo caminha ali no fluxo transpiracional, ela vai levando uma quantidade maior desse elemento, e boa parte, então, né, desse elemento chegará até a planta via fluxo de massa, tá? Só que existem alguns elementos que a concentração deles na solução do solo é muito baixa. E aí, nesse caso aqui, nós temos como exemplo o fósforo e o potássio, né? Esses elementos vão depender do quê? Da difusão. Da difusão. Então, observem aqui, pessoal, grande parte, né, da demanda de fósforo, nós tínhamos uma demanda aqui de 40 quilos, ela foi suprida por difusão. Ela chegou até a raiz por difusão, né? E aí eu tenho outros, né, igual o cálcio aqui, o magnésio, que boa parte aí chegou até a raiz via interceptação radicular. Na verdade, a raiz chegou até eles, né? Então, entender isso aqui, aí quando a gente for falar de nitrogênio, a gente vai discutir isso mais, né? Como que o nitrogênio chega à raiz, como que o fósforo chega até a raiz, nós vamos falar bastante disso, tá bom? Só que já é imprescindível vocês entenderem o que é interceptação radicular, o que é fluxo de massa e o que é difusão, e a relevância disso para a nutrição da planta, porque o nutriente precisa estar presente, disponível e junto à raiz, tá? Para daí a gente pensar em absorção, a gente pensar em uso na planta, tá? Aqui, pessoal, agora é para fechar mesmo, né? Para ficar dentro aí de uma hora que a gente planejou. Vamos falar, a gente estava falando, né, de como esses nutrientes se movimentam no solo. Agora vamos falar, né, e isso vocês vão ver muito na fisiologia também, e a gente vai discutir isso quando estiver falando especificamente de alguns nutrientes, a translocação e mobilidade dentro da planta. Tem alguns elementos que são pouquíssimos móveis na planta, né? Existem elementos que se translocam pouco,
partir do momento que a raiz absorveu ali, ele chegou na folha e foi incorporado ao metabolismo, ele não sai dali mais. Já outros têm uma mobilidade muito grande. Na mesma hora que ele está numa folha velha, ele pode sair para uma folha jovem. Isso é importante para a gente também. Olha lá, ó. Nós temos aqui a mobilidade dos elementos na planta. Nós temos alguns, né, que são móveis, tá? Nós temos outros que são pouco móveis e nós temos alguns que são imóveis, que não se movimentam na planta, pessoal. Então, a partir do momento que ele assumiu ali a função metabólica dele na folha, por exemplo, ele não sai dali mais, tá? E isso tem uma relevância muito grande do ponto de vista da nutrição. Por quê? Se um elemento ele é móvel, a partir do momento que a folha envelhece, começa a entrar em senescência, ele pode sair dessa folha velha e ir para uma mais nova e ser reutilizado, né? Existe essa possibilidade. Além disso, pessoal, isso tem uma implicação prática interessante, ó. Quando eu tenho um nutriente que é móvel, né, a deficiência desse nutriente, os sintomas de deficiência desse nutriente, eles vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. Por quê, pessoal? No momento, né, que esse nutriente se torna limitante, o que tem, né, disponível desse nutriente acaba saindo das folhas mais velhas e indo para as mais novas. E é por isso, né, no caso dos nutrientes móveis, os sintomas de deficiência aparecerão nas folhas velhas. Já no caso dos nutrientes pouco móveis ou imóveis, ocorre o contrário. Os sintomas irão aparecer nas folhas mais novas. Por quê? Ele chegou ali na folha que é mais velha, ele não sai mais, tá? Ele começa a cumprir a função metabólica dele e não sai mais. Ou seja, os sintomas de deficiência vão começar a aparecer nas folhas mais novas, tá? Vamos falar bastante desses sintomas de deficiência, folha velha, folha nova. E isso é algo muito difícil, pessoal. Isso é algo muito difícil, tá bom? Aqui nós temos um nutriente que os sintomas dele, né, os sintomas de deficiência, estão aparecendo aqui nas folhas mais velhas primeiro, ó. Essa folha aqui é mais velha. E aqui nós já temos, né, um sintoma de deficiência nas folhas mais novas, ou seja, provavelmente esse aqui é um nutriente que não se movimenta na planta, e isso já facilita o nosso diagnóstico. Nós vamos falar disso mais ao final. Na verdade, na aula de cada nutriente, a gente vai falar um pouco disso. Mas quando a gente estiver falando, né, de diagnose, de deficiência nutricional como um todo, a gente vai ver, pessoal, que o ideal é que, em hipótese alguma, tenhamos sintomas de deficiência nutricional, porque principalmente em culturas anuais, soja, algodão, milho e outras, se você, a sua planta, apresentar um sintoma de deficiência nutricional, você já comprometeu de forma irreversível a sua produtividade, tá? Então, nós vamos conhecer esses sintomas, isso é importante, mas o ideal é evitar ao máximo, porque o sintoma, né, esse sintoma aí visível de deficiência é o último estágio da deficiência, é o último estágio do comprometimento. Quando é uma cultura perene, igual o café, você consegue fazer alguma intervenção, tá? Mas no caso de culturas anuais, você comprometeu de forma irreversível a sua produtividade. Tem muita gente que fala, vamos fazer uma adubação foliar para tentar salvar. Vamos falar sobre isso também, né? Para nutrientes que são exigidos em quantidades maiores, você nunca vai conseguir fornecer tudo via foliar. O pessoal vende muito adubo foliar aqui na região, mas eles contam muito com
com a fé das pessoas, né? Porque não existe mecanismo, não existe fisiologia possível para a planta absorver 30 quilos de um elemento via foliar, tá bom? Então, o ideal é evitar o sintoma, ok? É evitar chegar nesse ponto. Aí que nós temos, né, sintomas em folhas velhas, em folhas novas, de acordo com a mobilidade do nutriente. Para fechar, né, outra complicação é que os sintomas de deficiência nutricional, e nós vamos ver como diferenciar isso, eles se confundem, pessoal, com sinal de seca, com doença, com, com fitotoxidez de alguns herbicidas, entendeu? Então, quando você chega no campo e vê uma folha amarela, são 1 milhão de possibilidades, tá? E aí nós vamos aprender como diferenciar isso, para você não fazer um diagnóstico precipitado que vai levar, né, a uma intervenção igualmente errada e você não vai resolver o problema e vai aumentar o prejuízo, tá bom? O bom é que vocês vão ter também fitopatologia já, e aí vocês vão ver, né, sintomas foliares de doenças, e sempre vendo quanto isso se confunde, né? Isso é bom porque agora, sempre quando vocês forem no campo, vocês já vão começar a observar isso. O que é deficiência nutricional? O que é falta d'água? O que é doença? O que é praga? O que é uma fitotoxidez? Tem muita coisa aí para vocês errarem. Isso é ótimo, tá? Pessoal, era isso, né? A nossa aula, ela se encerra aqui. Eu vou interromper a gravação para a gente ir para as perguntas.